Olá, bem-vindos a mais um Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. Hoje eu vou ter o prazer de conversar e de apresentar para vocês um jovem padre que atua em Coxim e ali naquela região e que tem vários diferenciais, mas o que mais chama a atenção é que ele é bacharel em turismo, ele é formado em turismo, é pós-graduado em comunicação e expressão social pela PUC de São Paulo e tem 28 anos de idade. Um jovem padre que está fazendo história em Coxim e região. Eu estou falando do gaúcho Michael Andrzejewski. Padre Michael, muito prazer em tê-lo aqui, viu? Uma honra pra gente. Prazer é todo meu, obrigado pela acolhida, por esta oportunidade. E acima de tudo é a primeira vez que eu tenho a graça de falar assim na televisão. Primeira entrevista? Primeira entrevista, partilhar um pouco da minha vida, da minha experiência, porquê de estar aqui no Mato Grosso do Sul, da minha história. E também muitas pessoas indagam, você jovem assim é padre? Como é que você vive a sua vida, o seu dia a dia, a parte religiosa, a aceitação da comunidade? Então gostaria de partilhar com você e com todas as pessoas um pouco da minha experiência de vida. Já vamos então responder aquela dúvida, aquela curiosidade que todo mundo, como você mesmo falou, tem, que você percebe nas pessoas e as pessoas falam isso para você com 28 anos de idade. Padre, essa história já começou desde que você se entende por gente aos 5 anos de idade, lá em Cândido Godói, no interior do Rio Grande do Sul, né? Justamente, costumo dizer que eu sou do interior do Rio Grande do Sul. A minha cidade natal, ela é próxima da Argentina, 30 quilômetros. E desde a minha infância, desde que eu me lembro por gente, aos 5 anos de idade, eu já comentava com a minha família o desejo de ser padre, de seguir essa vocação, rezava a missa em casa, rezava com meus avós, e praticamente foram eles que me ensinaram a parte toda religiosa, a experiência da igreja, a vida comunitária. E assim eu fui crescendo dentro de uma comunidade totalmente católica. Aos 5 anos eu rezava nas 3 línguas, polonês, português e alemão. Porque seus pais têm Justamente. ascendência tanto polonesa quanto alemã. Por parte materna são alemães e por parte paterna são poloneses. A sua comunidade, o alemão é muito forte, né? Minha Nessa comunidade do Rio Grande do Sul, justamente, né? até hoje, até os 12 anos de idade, a missa era rezada em alemão. Os cânticos eram todos em alemão. E quem proferia os cânticos era meu avô, minha família. Então a gente estava muito inserido. A catequese era em alemão, muitas aulas também do início os professores ministravam em alemão. E essa religiosidade era muito forte dentro da minha comunidade, que todas as pessoas que residiam naquele lugar, como é costume lá do lugar, todos os domingos participavam das celebrações, ou da Santa Missa, e como nós denominamos lá, a celebração da palavra, o culto dominical. Era momento de encontro, de partilha, de oração, e depois também as capelas do Sul, elas têm o salão, que é o lugar de confraternização. As pessoas de mais idade vão jogar carta, bocha, que é um jogo típico do Sul, sinuca, e nós íamos jogar futebol, os jovens iam jogar futebol, iam se divertir de outra forma. Então era um momento de encontro. E nessa minha infância, sempre eu coloquei diante da família, diante dos meus amigos, o desejo de quando eu crescesse, eu fosse padre. Então, fui aprofundando os meus conhecimentos. Isso foi muito bem recebido na sua família? Ou houve algum momento assim de estranhamento? Será que vai ser bom para você? Houve esse questionamento ou não? Nossa, perfeito! É isso que a gente deseja para você. É que justamente minha avó teve 10 filhos e o sonho dela e a tradição dos europeus era que a família que tinha muitos filhos, um rapaz ia para ser padre e a menina para ser freira, religiosa. Sim. E nenhum dos filhos seguiu essa carreira, essa caminhada, essa vocação. Você encarnou então ela colocou todas as cartas, todos os ensinamentos, tudo em cima de mim. E eu desde pequeno me senti chamado para seguir. Você sentiu esse chamado? Porque assim, a influência dos avós, e você conviveu muito proximamente com eles, claro, o meio acaba nos afetando, mas como é que você sentia esse chamado? Como é que você pode descrever para a gente? Falar, olha, era assim, era assado esse chamado. Era algo que palpitava forte no meu coração, porque nós, na nossa região, enfrentávamos bastante dificuldade. Por exemplo? Nunca passei fome, mas aos 10 anos de idade já eu era obrigado a trabalhar, cuidar do meu irmão, ajudar meus pais. Mesmo para ir para a escola, tinha mais de 1 quilômetro que eu tinha que andar a pé.
Então a gente tinha um quichute, que era para ir para a escola, tinha um chinelinho para usar em casa, alguma coisa assim, mas uma comunidade bem simples. Certo. E minha avó, por meio dos conselhos, dos ensinamentos que ela dava, todos os dias, desde criança, eu rezava. Então, tanto que o lema da minha ordenação foi que a fé é capaz de mover montanhas e o amor de Deus o coração do homem. Porque sempre tive muita fé de lutar, de vencer, de buscar as coisas, de estudar, de passar de ano. Então, desde pequeno, meu pai me ensinou a trabalhar e me obrigou a trabalhar no campo. Eu lembro um fato inusitado, que no mês de julho, as terras do sul não são como aqui. São muito onduladas, tem muita pedra, e meu pai queria tornar a terra que ele tinha, toda ela mecanizada. Às 7 horas da manhã a gente foi para a roça, estava tudo branco de geada. E nós ficamos juntando as pedras nos montes para que pudessem ser tiradas da terra. Às 8 horas da manhã estava tão frio que os dedos meus e do meu pai estavam congelados. Nossa. Aí ele juntou palha de milho lá, fez um fogo, a gente colocou as mãos para aquecer. Naquele dia, 1 hora da tarde, você conseguia pegar os blocos de gelo, de tão frio que era. Quer dizer, permaneceu frio o tempo todo. Justamente. E você trabalhou desde muito cedo. Desde muito cedo. Agradece aos agradeço seus meus pais, agradeço a Deus. Se fosse hoje, seria um trabalho escravo. Porque o ensinamento, porque o tanto que a gente era obrigado a trabalhar, a fazer, a cuidar, tirar leite da vaca, lascar lenha, fazia tudo. Então eu sei fazer tudo. E meu pai, desde muito cedo, me ensinou, me educou, me encaminhou ao trabalho. Mas também, ao mesmo tempo, ele cobrava parte da educação, do estudo. Eu sou jovem, como você bem disse, mas nós, todos os dias, antes de adentrar na sala de aula, éramos obrigados a ficar no pátio da escola, em forma, cantar o hino nacional. Depois adentrávamos em fila indiana, esperávamos na classe, quando a professora entrava, cumprimentava, nós rezávamos, depois nós sentávamos. Para você se ausentar da sala, era preciso erguer a mão, pedir licença para se ausentar. Isso nós estamos falando de que época, nós de que ano? Nós estamos falando do ano de 92 a 97. Estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. No Brasil. Justamente. Como a gente conhece realidades diferentes, né? Infelizmente, Então. Porque as consequências têm sido nefastas aí de toda essa liberalidade que a gente vê. Daqui a pouquinho a gente volta aqui a conversar com o padre Micael Andrzejewski, no Primeira Pessoa. Vamos falar da atuação dele como padre em Coxim. O padre Micael lida com as situações as mais diversas, é um conselheiro da comunidade, é um defensor das tradições locais, a festa do divino, enfim, para a gente dizer uma, e também as posições mesmo de defesa da natureza contra ali, por exemplo, as pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, uma posição muito contundente que ele, em nome da Igreja Católica, ali de Coxim, ele toma. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o padre Micael.